E agora a gente conversa com o Luiz Cláudio Marcolino, que foi eleito deputado estadual aqui em São Paulo. Luiz Cláudio Marcolino, que é vice-presidente da CUT estadual no estado de São Paulo, e vai trazer um panorama para a gente deste dia de votação, de eleição aqui no estado de São Paulo. Olá, Luiz Cláudio Marcolino, prazer falar contigo, seja bem-vindo, tudo bem? Todo prazer é meu, Cosmo, Ana Paula. Ana Rosa. Muito obrigado pelo convite. Ana Rosa. Isso. Luiz Cláudio, vamos repercutir este dia de hoje, dia tão importante para a nossa democracia, que está em jogo na disputa, não só uma disputa presidencial, como o ex-presidente Lula no debate da Globo falou, nem dele nem do adversário, mas de projeto, de mudança e do que a gente quer enquanto país democrático. Eu queria te ouvir sobre isso, porque agora você já tinha sido eleito deputado estadual em outra legislatura, ficou um tempo fora da Alesp, voltou nessa legislatura agora, foi eleito, assume o ano que vem. Queria te ouvir o que nos espera, quais os desafios em caso de uma eleição vitoriosa do ex-presidente Lula, desafios de fortalecimento da democracia e também de fortalecimento dos trabalhadores em todo o país, Marcolino. No período, Costa, em que eu estive como deputado estadual de 2011 a 2015, a presidenta Dilma era presidenta do Brasil. E nós fizemos, na época, muito investimento no estado de São Paulo, com o Pacto Mobilidade, com investimento na UPA, com os médicos cubanos que acabaram se estruturando no estado inteiro. Tinha um investimento muito forte na agricultura familiar, pelo PA e pelo PRONAF, que era um Produto Nacional de Agricultura, da agricultura familiar. Tivemos um investimento muito forte aqui no estado de São Paulo, nos aeroportos, e também começou a estruturar a hidrovia Paraná-Tietê. Nós tivemos vários portos secos que foram feitos em todo o estado de São Paulo, investimento muito forte da Petrobras no estado de São Paulo. Então a gente percebe que quando você tem um governo federal, mesmo que naquele momento não era alinhado com o PSDB aqui no estado de São Paulo, foi feito muito investimento. E agora, com o presidente Lula eleito presidente do Brasil, alinhado com Fernando Haddad, governador do estado de São Paulo, o estado de São Paulo vai receber muito mais investimento do que recebeu o período que está como deputado estadual de 2011 a 2015. Então, estou muito esperançoso de ter o Lula presidente, Haddad governador, que terá muito investimento no estado de São Paulo. Marcolino, agora, um pouco antes de entrar com entrevista com o senhor, nós estávamos lendo uma nota da repercussão internacional dos casos de violência, tanto de Roberto Jefferson como de Carla Zambelli. Qual que é também a avaliação do senhor sobre esses dois fatos e como um futuro parlamentar que assume 2023, como que, o novo mandato 2023, como que o senhor avalia essa condição de Carla Zambelli se manter? A gente tem já uma indicação, tanto Rede Sustentabilidade, parlamentares do PSOL, do PSB e também o PT, já disseram que vão entrar com um pedido na Comissão de Ética pela cassação do mandato da deputada federal, que foi reeleita aqui pelo estado de São Paulo, mas eu gostaria de ouvir o senhor sobre estes casos. Então, acho que é importante, viu, Ana Rosa, quando a gente pensa no parlamento, seja estadual, federal, ou mesmo no Senado, as pessoas esperam que as pessoas que se elegem deputado estadual, federal, senador ou mesmo vereador, primeiro que tenha uma capacidade mental, que tenha uma condição emocional equilibrada. Porque nós estamos representando milhares de trabalhadores, milhares de comerciantes, de empresários, quando você assume uma cadeira no Legislativo. Porque a gente percebe que a Carla Zambelli, ou mesmo o ex-deputado federal Roberto Jefferson, eles é uma curva dentro de uma estrutura do parlamento que não pode ser, essas pessoas ser a referência do parlamento estadual ou do parlamento federal, que não é. O problema é que o grupo que está em torno do atual presidente hoje é um grupo que tende a desqualificar a política o tempo todo. Vai criando os fatos que isso atrapalha a população gostar do parlamento, gostar do legislativo. Então, para a gente, tem que ter uma cassação, ela tem que ser pela Câmara dos Deputados, tem que ter um processo
agora de pedido de cassação. Ela é recém-eleita, ela não pode ser diplomada com o próximo mandato, porque nós temos que começar a ter, no caso do Brasil, ou mesmo aqui no estado de São Paulo, ações enérgicas, como aconteceu com a mãe falei, na Assembleia Legislativa. Né, o parlamentar ele tem que entender que ele representa uma população, né, e ele tem que ser o ético, né, ele tem que cumprir as leis. Né, a Carla Zambelli, ela descumpriu uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, né, inclusive uma decisão da própria Câmara dos Deputados, a qual ela estava junto lá na Câmara dos Deputados e aprovou que não podia usar a questão das armas no período do processo eleitoral. Então, tem que ser uma decisão, né, unânime, inclusive da Câmara dos Deputados. Nós não podemos ser parlamentares como ela na Câmara dos Deputados a partir de 2023. Marcolino, eu quero repercutir contigo agora um outro ponto. Você é um trabalhador de origem, foi bancário, vem do setor bancário, né, trabalhou muito tempo, tua trajetória militante vem do movimento dos bancários. A gente sabe que há um ataque fervoroso dessa atual gestão, desse atual governo, à categoria dos bancários, um nível de adoecimento inimaginável na categoria, com burnout, com estresse, com depressão, e, enfim, somando-se a tudo isso, desafios para um próximo governo. No caso, eu vou trazer de novo, no caso, você que é trabalhador, vice-presidente da CUT Estadual de São Paulo, para resolver essa questão, milhares de desempregados e quando tem emprego, subemprego, um desafio muito grande. Eu queria tua avaliação sobre isso e o que deve ser feito a partir, pensando nisso, do bem-estar dos trabalhadores e que, de fato, eles ganhem aí, volta a ter ganho real no seu salário, salário mínimo, salário efetivamente. Eu queria te ouvir sobre essa questão. Nós tivemos, durante o período do presidente Lula e da presidenta Dilma, eu fui presidente dos sindicatos bancários de 2004 a 2010. Os bancários subiram de 97 mil bancários para 134 mil bancários. Do mesmo jeito que cresceu o número de trabalhadores metalúrgicos, trabalhadores químicos, né, o pessoal do comércio, de uma maneira geral, cresceu o número de trabalhadores e trabalhadoras. Mas nós tínhamos, de 2003 até 2016, uma segurança. A gente não via praticamente trabalhador sendo demitido. O trabalhador ele conseguia planejar, né, a sua carreira, ele conseguia planejar a sua vida, ele conseguia planejar uma viagem, comprar um carro, né, financiar uma casa, melhorar a casa onde ele mora. Então ele tinha uma segurança. Ele sabia que não ia ser demitido. Que era o governo, do presidente Lula e da presidenta Dilma, que trouxe, né, uma garantia de emprego, que isso foi desmontado, destruída, quando o Temer assume a presidência do Brasil, faz a reforma trabalhista. Hoje você tem nas empresas o PJ exclusivo, você tem a terceirização de forma indiscriminada. Hoje um trabalhador pode ganhar menos que um salário mínimo. Você tem um trabalho intermitente. Né? Hoje a homologação com um trabalhador de mais de um ano não precisa mais ser feita no sindicato. Então eles desregulamentaram toda a estrutura da organização do trabalho, né, em qualquer categoria. Inclusive o ataque à questão do adoecimento. Hoje você adoece no seu local de trabalho com as pressões que você tem de metas, né, e ainda mais você tem segurança de poder ser demitido, né, no mês seguinte. E você, quando é se afastado do INSS, o INSS está dando alto, né, para quem já estava afastado, e não afasta aquelas pessoas que estão hoje, né, em dificuldade, que teve muitas mudanças nas NRs. Então, um dos principais, né, mudanças que o presidente Lula vai ter que fazer, e nós, das centrais sindicais, e eu agora no parlamento, nós vamos cobrar, é que você tem que restabelecer os direitos perdidos na reforma trabalhista do presidente Temer, né, e a reforma da Previdência no governo Bolsonaro. Porque para a gente é fundamental restabelecer o direito do trabalhador e da trabalhadora, porque durante o período Lula e Dilma, nós nunca perdemos nenhum direito. E começamos a perder no presidente Temer. E acho que muitos trabalhadores nessa eleição agora, né, perceberam essa mudança, por isso que muitos trabalhadores, né, estão apostando no Lula de novo para voltar para a presidência do Brasil, para que a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a gente possa fazer uma revogação desses itens que tirou o direito do trabalhador e da trabalhadora. Marcolino, eu vou te pedir licença, só um instantinho, fica com a gente vai dar uma atualizada nos números da eleição, a apuração está indo rápido, olha só, já temos na tela aqui, por exemplo, Bolsonaro tem 50,88% dos votos até agora, Luiz Inácio Lula da Silva 49,12%, isso com 33, pouco mais de 33% das urnas apuradas. Se a gente analisar como que foi o primeiro turno, lá no dia 2, a esta altura aí, Bolsonaro tinha uma certa distância, né, do ex-presidente Lula, e agora,
não chegamos nem a 40% e a diferença aí está muito pouca, né? Então, repetindo para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, 33,12% das urnas apuradas, Jair Bolsonaro 50,88% dos votos apurados, Luiz Inácio Lula da Silva com 49,14% dos votos apurados. Ana. E Cosmo, lembrando que são 18h08, 6 horas e 8 minutos, então a apuração está bastante acelerada em comparação com o primeiro turno. Mas continuando aqui a conversar com você, Marcolino, gostaria de perguntar agora sobre os casos de assédio eleitoral que a gente acompanhou nesse último período do segundo turno. Se intensificou, teve uma escalada assim exorbitante dos casos de assédio eleitoral, onde o empregador incide em cima do trabalhador, até ameaçando de demissão muitas vezes, dizendo que ele deveria votar no tal candidato que ele estava indicando. Isso aconteceu muito em Minas Gerais, no Tocantins. Queria ouvir o senhor agora, Marcolino, sobre este caso e sobre esse acirramento que aconteceu nessas 2 últimas semanas desse segundo turno, que foi quando explodiu o número de casos. Viu, Ana Rosa? Nós vimos muito isso na eleição de 1989, quando era a disputa entre o Lula e o presidente. Os empresários entraram em campo, faziam reuniões com seus trabalhadores, justamente para pressionar o trabalhador a votar no determinado candidato. O que foi importante nessa eleição agora? Foi de 89 agora para 2022. Dessa vez, a maioria dos trabalhadores e das trabalhadoras denunciaram o assédio eleitoral que estava acontecendo dentro da empresa. Antigamente a gente ouvia falar, mas muitas vezes o pessoal não tinha coragem de fazer a denúncia. E dessa vez os trabalhadores tiveram a coragem. Porque o trabalhador está sofrendo no local de trabalho, sofrendo com o banco de horas, está sofrendo com o trabalho intermitente, está sofrendo com a pressão no local de trabalho. E eles dessa vez denunciaram. Isso é importante, porque nós podemos, a partir das denúncias, nós tivemos inclusive relatos que muitos empresários não era só pedir o voto, não era só anunciar ou falar que o trabalhador ia ser emitido. Eles obrigaram o pessoal a colocar a bandeira do Brasil no capô do carro. A gente vê muitos casos no estado de São Paulo e muitos disso é fruto, inclusive, dessa pressão que o empresariado fez nos locais. Agora, o que é importante? O Ministério Público do Trabalho, ele foi efetivo. Recebia a denúncia, ele já ia na empresa, já fazia o questionamento da empresa, coisa que nós não vimos isso também lá atrás, em eleições anteriores. Então, para a gente foi importante que o Ministério Público do Trabalho ele foi eficiente dessa vez, tinha denúncia, ele ia até a empresa a partir das provas apresentadas. Em alguns foi feito o termo de ajustamento de conduta, e nós precisamos, mesmo com alguns ajustamentos de conduta foi feito no Ministério Público do Trabalho, nós vamos ter que depois, agora das eleições, fazer um levantamento de todas as empresas, de todos os empresários que fizeram ou tentaram obrigar um trabalhador a ter que votar num determinado candidato, não tem que ser também, nesse caso também, levantar empresa por empresa e fazer o questionamento, porque assédio eleitoral é crime. E se o empresário ele cometeu um crime, ele vai ter que pagar pelo crime que ele cometeu. Nós somos muitos bons empresários no Brasil, muitos mesmo. A gente acompanha mesmo a categoria bancária, como eu estava na CUT São Paulo, a gente tem um diálogo com muitos empresários no estado de São Paulo ou mesmo no Brasil, e tem muito empresário bom, muito empresário honesto, muito empresário que cumpridor de lei. Agora, aqueles que não são cumpridores de lei, aqueles que ajudaram o golpe da presidenta Dilma, nós vamos ter que ser mais enérgicos na gestão dos próximos 4 anos em relação a esses empresários. Não dá para aceitar, a pessoa comete um crime eleitoral e fica por isso mesmo. Marcolino, quero trazer agora uma discussão que é um tema que ele foi muito usado durante a campanha eleitoral, mas era um tema que já vinha se degradando e crescendo cada vez mais no país. Um Brasil com milhões e milhões de brasileiros e brasileiras passando fome, com insegurança alimentar. Aí a minha pergunta para você, enquanto parlamentar estadual, no que diz respeito a São Paulo, que a miséria vem sendo evidência para quem anda, para quem sente de casa, pessoas com a placa pedindo, me ajuda, eu estou com fome. Não é pedindo dinheiro, é pedindo alimento. Uma bolacha, um arroz, um café. Nesse sentido, se insere a questão da agricultura familiar. Agricultura familiar que garantia merenda de qualidade no governo de Fernando Haddad, à frente da Prefeitura de São Paulo, e que é responsável por produção de comida de qualidade em todo o Brasil. Eu queria te ouvir sobre essa questão, Marcolino.
nós fizemos, nesse período, pela Central Única dos Trabalhadores, pelos nossos sindicatos afiliados, uma campanha muito forte, né, uma campanha de solidariedade, arrecadando alimentos dos trabalhadores para fazer uma distribuição, sabendo que era um trabalho que a gente fazia, né, paliativo. A gente viu algumas prefeituras também fazendo, né, um trabalho também de garantir que chegasse o alimento na mesa do trabalhador que está passando fome, mas a questão da alimentação ela tem que ser uma preocupação de Estado, seja do município, seja do Estado de São Paulo, ou mesmo do Brasil. Durante o governo do presidente Lula, ele estruturou o PA, que era o Programa de Aquisição de Alimentos, né, ele fortaleceu a agricultura familiar a partir do PRONAF, garantiu o apoio técnico a partir do INCRA, né, e aqui no Estado de São Paulo a gente nunca viu essa preocupação, né, do governo do Estado de São Paulo em fortalecer a agricultura familiar. Né, o governo do Estado de São Paulo ele desmontou o ITESP, né, ele não tem uma secretaria, né, de agricultura hoje estruturada, né, para atender, né, o trabalhador, né, o agricultor familiar. Né, a reforma agrária aqui no Estado de São Paulo está vinculada à Secretaria de Justiça, né, não é uma questão, né, agrária, é uma questão de justiça. E o Lula conseguiu garantir que 30% da alimentação da creche e da escola tinha que ser comprada e adquirida pela agricultura familiar. Além de garantir o apoio técnico, além de garantir, né, a questão do crédito pelo PRONAF, que era via Banco do Brasil, garantir também a comercialização e a compra dessa produção da agricultura familiar. Então, nós vamos ter que fazer a mesma coisa no Estado de São Paulo, agora com o governador Haddad. Né, vou retomar a questão do PA, nós vamos retomar o Conselho de Segurança Alimentar, que foi desmontado pelo presidente Bolsonaro, e nós vamos ter que fortalecer de novo a Conab. Né, hoje, você não tem mais a Conab hoje estruturada no Estado de São Paulo para comprar o excedente da produção para poder manter o preço baixo para o trabalhador e para a trabalhadora. O Lula fez um movimento importante, o Haddad vai fazer no Estado de São Paulo aqui também, em relação, né, à redução dos impostos da cesta básica. Isso garantiu que o Lula reduzisse, quando ele assumiu a presidência do Brasil, os 5 quilos de arroz custava R$15, passou a custar 7. Né, o quilo de feijão custava R$1,10. Eu cheguei a pagar 80 centavos no quilo de açúcar. Pagava menos de R$1 no litro de óleo. Então sobrou dinheiro, né, e aumentou o poder de compra do trabalhador, da trabalhadora, do aposentado no primeiro ano do presidente Lula. E vai ser a mesma coisa agora com o Lula presidente, com o Haddad governador, restabelecer a questão da segurança alimentar, mas junto com isso criar mecanismos de emprego. O Lula gerou 22 milhões de empregos e foi isso que ajudou a acabar com a fome no nosso país. Né? Tinha lá o Bolsa Família, tinha lá a estruturação do PA, mas foi a geração de emprego a partir do poder de compra do trabalhador que potencializou o crescimento da indústria no nosso país, do serviço no nosso país, para a garantia de emprego que nós praticamos a fome. E nós vamos fazer a mesma coisa de novo agora, com o Lula presidente, com o Haddad governador, né, para voltar, né, o trabalhador no Brasil ter essa esperança no Estado de São Paulo pela primeira vez de poder governar um Estado tão importante como é o Estado de São Paulo. Tá certo, então conversamos com o Luiz Marcolino, que deputado estadual eleito pelo Partido dos Trabalhadores aqui em São Paulo. Marcolino, muito obrigada pela sua participação conosco nessa edição especial do Revista Brasil TVT de apurações eleições 2022. E a gente deseja um bom mandato a partir de 2023 para você e para a sua equipe. Muito obrigado, Ana Rosa, muito obrigado, Cosme. Estou aqui à disposição, né, para que durante o nosso mandato a gente possa conversar com vocês e trazer um pouco de tudo que acontece na Assembleia Legislativa. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição. E aí, na torcida do Lula e pelo Haddad, daqui a pouco estamos lá na Paulista comemorando junto com o Lula e Haddad. Obrigado. Abraço, Marcolino.